Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, venha guardar o teu coração e os nossos corações aqui também, nessa transmissão desse culto ao vivo. Que Deus te abençoe ricamente. É com muita alegria, é com muito prazer que nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Fique conosco nessa transmissão, nos acompanhe, você, toda a sua casa, toda a sua família. Envie o seu pedido de oração, ou de algum amigo, de algum conhecido que você sabe que necessita de oração. No decorrer dessa transmissão, nós estaremos acompanhando o pedido de cada um dos irmãos, e no final nós estaremos orando no nome de nosso Senhor Jesus. Quero dar uma boa noite a todo o pessoal do louvor. Boa noite. Deus abençoe, uma alegria poder fazer essa transmissão junto com vocês, e nós vamos louvar o Senhor. Eu quero fazer leitura aqui do Salmo de número 95, o Salmo de número 95, o verso 1 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha eterna da nossa salvação. Apresentemo-nos diante da sua face com louvores e com celebrações de salmos. Esse é um convite. O salmista ele faz um convite a todos os povos para vir louvar ao Senhor. E nós aqui desse lado também fazemos um convite para você e para toda a sua família, para junto conosco, venha louvar a Deus junto conosco, venha celebrar o Senhor com júbilos. Nesse momento junto conosco, nós vamos adorar o Senhor com cânticos. E aí você na sua casa, onde você estiver nos acompanhando nessa live, nessa transmissão, você também pode louvar a Deus junto conosco. Vamos celebrar o Senhor com alegria? Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos declarar que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus tão grande. Grande não é os nossos problemas, grande não são as nossas lutas, grande é o nosso Deus. Aleluia. Não há Deus tão grande.
Aleluia, vamos adorar Ele. Glória seja dada a Deus. Seja dada todo louvor. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Jesus toda a honra, toda a glória. Aí mesmo aonde você está, dê a ele
o seu melhor aleluia, o seu melhor glória a Deus. Aproveite esse momento junto conosco, celebre a Ele, cante a Ele, declaremos a Ele a nossa adoração e o nosso louvor. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Tu és real, ó Deus. Aleluia. Neste lugar, ó Deus. Glória a Deus. Eu
Deus. Aleluia. Deus seja louvado por esse momento tão precioso, por esse momento tão rico que o Senhor nos concede de juntos podermos engrandecer o seu nome, podermos declarar a sua bondade, a sua grandeza, as suas maravilhas. Aleluia. Graças a Deus. Tem mais algum cântico? Vai, Carla. capítulo de número 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Ele não mudou, esse é o nosso Senhor. Eu quero falar um pouco sobre o sucesso da igreja primitiva. O que fez com que a igreja primitiva se tornasse uma igreja tão poderosa, uma igreja que suportou a pressão dos judeus, suportou a pressão dos romanos, suportou a perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos. O que fez com que essa igreja se tornasse uma igreja tão relevante, uma igreja que marcou a sua época, uma igreja que atravessou fronteiras e chegou até nós essa mensagem poderosa? O que fez com que a igreja primitiva aguentasse, suportasse tudo aquilo que aqueles irmãos eles suportaram? A Bíblia diz que antes de Jesus ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, verso de número 8, a Bíblia diz que Jesus, ele no seu sermão, ele diz para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles ficassem ali até que eles fossem revestidos de poder. E Jesus diz para eles o motivo dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E qual a finalidade deles receberem o poder, deles receberem o Espírito Santo? Jesus ele deixa bem claro: para que vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, mas também até os confins da terra. E após ele concluir esse sermão, a Bíblia diz que Jesus ele começa a ser levado aos céus, e uma grande multidão ficaram observando a maneira como Jesus estava sendo levado aos céus. E de repente a multidão toda espantada, atônita com aquilo que eles estavam vendo, e de repente a Bíblia diz que os céus se abrem e aparece dois anjos ali dizendo para todos aqueles que estavam presentes, dizendo: varões galileus, por que vocês estão espantados dessa maneira? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele ser levado aos céus, do mesmo modo que ele está sendo levado aos céus, assim ele também voltará. Glórias a Deus. E nós cremos nessa mensagem poderosa, que brevemente o nosso Senhor Jesus virá e levará a sua igreja. Não é a Quadrangular, não é a Assembleia de Deus, não é a Brasil para Cristo, mas é cada um de nós que fomos selados e marcados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos, que uma das coisas que fez com que essa igreja se tornasse tão poderosa, e eu gosto muito desse texto, está registrado no capítulo 2, no verso de número 42, que diz assim: e perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos, e todos eles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, eles repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, e também em casa eles comiam com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. O que fez com que a igreja primitiva se tornasse uma igreja tão poderosa, uma igreja que suportou tanto a perseguição como a pressão daqueles judeus, daqueles soldados romanos, até mesmo de Saulo de Tarso, no início da igreja primitiva, Saulo perseguiu demais a igreja, a ponto de apedrejar até mesmo Estevão, a ponto de açoitar muitos dos cristãos, da qual ele chamava até mesmo de seita, aqueles que acreditavam e criam em Jesus. Mas uma das coisas que me faz parar para
refletir é que esses irmãos, eles perseveravam em alguns pontos que fez toda a diferença. A perseverança é a capacidade de insistir, sem desanimar, sem esmorecer. Mesmo diante de todos os acontecimentos, nós estamos aqui perseverando. Amém. Não só no templo, mas também nas nossas casas, orando, meditando na palavra, reunido com a nossa família. Uma das primeiras coisas que me leva a dedicar atenção nesse texto é que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? Eles perseveravam todos os dias no ensinamento que Cristo tinha passado para os apóstolos, e agora os apóstolos estavam passando para o povo. Eles não abandonaram o ensinamento do Mestre, eles não abandonaram o ensinamento do seu Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos de dificuldade. Esse aqui não era um momento muito fácil. A Bíblia diz que esse episódio ocorreu após o dia de Pentecoste. Após o dia de Pentecoste, onde o apóstolo Pedro, ele se levanta e começa a pregar uma mensagem fervorosa, poderosa, mas uma mensagem que pesou no coração dos seus ouvintes, porque Pedro começa a falar que aqueles que estavam ali, uma boa parte, tinham sido responsáveis pela morte de Jesus, que foram eles que mataram Jesus, aquele a qual a Bíblia relatava da sua vinda, do seu nascimento, e também falava da sua morte. E a Bíblia diz que aqueles que creram na pregação do apóstolo Pedro, eles fizeram uma pergunta dizendo: o que faremos nós agora, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E naquele momento a Bíblia diz que cerca de quase 3.000 pessoas aceitaram aquelas palavras de bom grado. Só que não era um momento fácil, porque declarar publicamente naquele momento que você era um cristão era colocar sua cabeça a prêmio, porque Jesus tinha sido levado aos céus. Os judeus e os romanos estavam perseguindo aqueles que diziam que eram cristãos, aqueles que proferiam que serviam a Jesus, que acreditavam nos seus ensinamentos e na sua palavra e na sua doutrina. Então, num momento como esse, declarar publicamente que você estava acreditando naquele sermão que Pedro estava pregando era colocar sua cabeça a prêmio. Muitos ali não tiveram medo de morrer, muitos estavam até mesmo dispostos a morrer por amor a Cristo. Quantas pessoas negaram o Senhor, quantas pessoas abandonaram a sua fé, mas nesse momento, quantas pessoas tiveram coragem de publicamente se batizarem? Quase 3.000 almas. E esses que, junto com Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, estavam caminhando no Evangelho, estavam caminhando na doutrina de Cristo. É interessante que eles decidiram perseverar, eles decidiram insistir, não só um dia, não só uma semana, mas a Bíblia faz questão de dizer que todos os dias eles se reuniam no templo, eles se reuniam nas casas, todos os dias eles estavam unidos. E nós vemos aqui na Bíblia perseverando na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam ali todos os dias no templo, todos os dias na casa, ensinando a respeito da pessoa de Cristo, ensinando a respeito da salvação, ensinando a respeito da mensagem que Cristo tinha transmitido ao coração e aos ouvidos de cada um daqueles homens. E aqueles homens, eles também ensinaram algo muito poderoso. Eles ensinaram a importância da oração. E a Bíblia diz que eles também perseveravam na oração. A vitória da igreja não está na placa da igreja,
porque é uma igreja conhecida na cidade, porque é uma igreja antiga. A vitória da igreja não está porque ela é uma igreja muito conservadora ou é uma igreja muito avivada. A vitória da igreja não é porque ela é uma igreja grande em estrutura ou até mesmo uma igreja pequena e simples do seu templo. A vitória da igreja não está porque ela tem um pastor eloquente, um pastor famoso. A vitória da igreja tem que ser porque é uma igreja de oração, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus de todo o coração. A vitória da igreja não se consiste nos bens que ela adquiriu, nos templos que ela adquiriu, na fama que ela adquiriu na sua cidade ou até mesmo fora dela. A vitória da igreja se consiste porque ela é uma igreja de oração. É uma igreja de oração. E a igreja primitiva, ela avançou. A igreja primitiva suportou toda a pressão, toda a perseguição, porque era uma igreja que orava. O que fez com que os primeiros mártires suportassem ali no Coliseu, suportassem a fogueira, suportassem a pressão de Roma, suportasse as loucuras de Nero. O que fez com que todos aqueles irmãos eles perseverassem ainda mais eram porque eram homens e mulheres de oração, que mesmo na fogueira, sendo queimado, mesmo quando soltavam os leões que há dias ficaram sem comer, para estraçalhar, para despedaçar os nossos irmãos que ali estavam, mesmo assim eles louvavam a Deus, mesmo assim eles cantavam hinos de louvores ao nosso Deus, mesmo assim eles oravam ao Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas, meus irmãos, que me chamam a atenção é a vida de uma pessoa de Deus, de oração. A Bíblia diz que quando Estevão, o primeiro mártir, ele estava sendo apedrejado por aqueles judeus, e a Bíblia diz que colocaram ainda suas vestes aos pés de Saulo, que estava presente naquele homicídio, aonde estavam matando Estevão ali apedrejado. A Bíblia diz que mesmo assim Estevão olha para o céu e ele tem uma visão de Jesus de pé. Creio eu que quando o Estevão vê Jesus, ele já sabia que o seu Senhor estava o aguardando, que o seu Senhor estava ali para recebê-lo, porque a qualquer momento ele estaria junto com o seu Senhor. Mas Estevão olha para o Senhor e diz assim: Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão ali cheio do Espírito Santo, ele repete as mesmas palavras de Jesus no Calvário. Quando ele olha para os seus algozes, quando ele olha para aqueles que o torturaram, para aqueles que o humilharam, para aqueles que cuspiram na sua cara, ele olha para cada um deles e faz a sua oração dizendo: Pai, perdoa-os, olhando no rosto daqueles que crucificaram, olhando no rosto daqueles que o escarneceram, zombaram, e ele com o coração cheio de amor, ele olha e fala: Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que fazem. O sucesso da igreja é porque a igreja, ela vence na oração. Aleluia. Ela vence na oração. O que fez com que a igreja primitiva crescesse foi porque essa igreja foi muito perseguida. E quanto mais perseguiam cristãos, mais os cristãos se espalhavam por todo o mundo. E quanto mais eles se espalhavam, mais o evangelho também se espalhava. Porque quanto mais eles pensavam que estavam espalhando, agora a gente vai destruir a igreja, na verdade eles estavam trabalhando em prol da igreja. E a igreja foi crescendo, perseverando na doutrina, perseverando nos ensinamentos que os apóstolos ensinavam a respeito de Cristo, perseverando na oração. Na oração, eles oravam juntos no templo, eles oravam juntos nas suas casas. Esse é o momento que Deus nos levou para dentro de casa, tirando-nos do trabalho,
tirando-nos às vezes até mesmo dos muitos afazeres do templo e nos levando novamente para casa, porque Deus não quer que nós venhamos ser como o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, narra desse homem. A Bíblia fala que esse homem, ele vivia dentro do templo, ele tinha tempo suficiente para as coisas do templo, mas ele não tinha tempo para cuidar dos seus filhos, e os seus filhos se tornaram os piores jovens que tinham naquela época, a ponto do próprio Deus querer matá-los. Deus, ele nos levou para casa, para que a gente não venha a ser como o sacerdote Eli, que tem tempo para ficar na igreja o tempo todo, mas não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo para o pai, para a mãe, não tem tempo para os filhos. Deus nos levou para casa, assim como o sucesso da igreja primitiva era: eles perseveravam junto, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam em oração, mas eles também perseveravam na comunhão. Eles se reuniam para comer em casas. Sabe por quê, irmãos? Porque um dos maiores lugares, mais fantástico, onde Deus quer mais manifestar e operar, não é nos templos, é nas casas. Deus quer operar milagres extraordinários nas casas, e como prova disso, como que isso é tão verdade, a Bíblia diz no Evangelho de São João capítulo 2, que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Jesus começou o seu ministério no seio da formação de uma família, aonde um casal de jovem estava dando início à família, mostrando para a gente que Jesus, ele quer operar no seio de cada família. É lá na minha casa, é aí na sua casa, nas nossas casas, que Jesus quer operar milagres extraordinários, milagres poderosos na vida do marido, transformando ele no melhor marido, na vida da esposa, transformando ela na melhor esposa, na vida do pai, da mãe, fazendo eles os melhores pais, na vida dos filhos, fazendo deles os melhores filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para que nós possamos amar a nossa família. A Bíblia diz que eles perseveravam, e a Bíblia diz que, é tão lindo que a Bíblia diz, eles perseveravam todos os dias nos templos, partindo pão de casa em casa. Eles iam, se reuniam. Um dia eles estavam na casa do irmão Renato, reunidos ali, orando, compartilhando da palavra, mas também compartilhando do pão. Depois no outro dia eles iam para a casa da irmã Suelen, ali junto, comiam. Isso que a Bíblia quer explicar para a gente o que aconteceu, por que se fortaleceram, porque eles se reuniam de casa em casa, de casa em casa. Uma hora estava na casa de um, outra hora estava na casa do outro, uma hora estava na casa do Carlão, outra hora e assim eles se reuniam. Mas interessante que eles não se reuniam só para comer o churrasco. A Bíblia diz que eles se reuniam para compartilhar da doutrina, eles se reuniam para orar, e eles se reuniam para comerem junto, para se alegrarem. Ceia fala de banquete, fala de festa, fala de alegria. O que eles estavam fazendo? Primeiramente, na palavra, se edificando. A Bíblia diz em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Enquanto a palavra era ministrada, eles estavam recebendo fé e sendo edificados. Quando eles oravam uns pelos outros, eles estavam sendo fortalecidos, eles estavam sendo renovados, e eles estavam sendo edificados, e isso dava a eles força, graça, poder, para eles vencerem as perseguições, para eles vencerem tudo aquilo que estavam vindo contra eles naquela época. Hoje os desafios da igreja, principalmente no Brasil, não é como em muitos outros lugares. Hoje o desafio da igreja não é a perseguição como é com os nossos irmãos do Oriente Médio. Estava vendo agora, hoje mesmo, que até mesmo na Coreia do Norte, até mesmo alguns ali estavam pagando para que denunciassem os cristãos. Olha isso.
Olha isso, a cabeça dos cristãos na Coreia do Norte é prêmio. É prêmio que aqueles que tivessem coragem de denunciar um próprio familiar, um próprio amigo, iria receber um dinheiro, até mesmo do governo, para que eles pudessem denunciar quem serve a Cristo, para que eles pudessem serem mortos. Olha isso, o ponto que chegou. Mas aqui no Brasil os nossos desafios são outros. A nossa realidade aqui no Brasil é outra. Querem nos calar de outras formas, querem nos perseguir de outras formas. Mas se nós continuarmos fazendo aquilo que a igreja primitiva fez, nós também iremos vencer. Amém. A igreja se manteve na palavra, na doutrina. A igreja se manteve em oração. E a igreja se manteve em comunhão, unidos. Eu quero contar uma reflexão. Diz que em um determinado lugar, aonde se tem muitos ouriços, ou porco-espinho, como se queiram chamar, diz que teve um frio muito grande naquele lugar, aonde era um lugar aonde tinham muitos daqueles porcos-espinhos, e diz que um quis se aproximar do outro. Só que quando um quis chegar perto do outro, o espinho de um feriu o outro, e o espinho do outro acabou ferindo o outro, e isso fez com que eles se distanciassem, porque quando um chegava perto do outro, o espinho de um feria o outro, e isso trouxe o distanciamento. E quando trouxe esse distanciamento, eles notaram que sentiam muito frio, a ponto de morrer, e eles notaram que a única maneira deles sobreviverem àqueles frios era eles estando juntos, mesmo que o espinho de um ferisse o outro, porque depois eles iriam se sarar, eles iriam curar. E eles fizeram isso para sobreviver, se uniram, mesmo que o espinho de um vinha e feria, ele entendia que a única maneira dele sobreviver era ele estando perto daquele outro com os seus espinhos. E ali eles sobreviveram àquele período muito frio. E quando chegou o calor, aquele calor ajudou que aquelas feridas fossem cicatrizadas. Eu creio que a única maneira da igreja sobreviver, é interessante que agora não há placa de igreja, tem assembleiano assistindo placa, assistindo live, culto de quadrangular, tem quadrangular assistindo dos irmãos da Universal, da Presbiteriana, tem presbiteriano e batista assistindo culto pentecostal agora, tem pentecostal assistindo culto tradicionais. É interessante o que toda essa realidade fez, acabando com muitas divisões que tinham, com muitas placas que tinham. Então nós vemos que esse não é um momento de crítica, esse não é um momento de ver quem sabe mais, de ver quem sabe menos. Esse é um momento em que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar mais próxima, porque é um momento que o Brasil, a nossa nação, está enfrentando esse caos, e a única maneira da gente vencer isso é juntos em oração. Mesmo que o meu espinho venha ferir os meus irmãos têm que entender que é necessário estar perto de mim, assim como eu tenho que entender que mesmo que os espinhos, os defeitos, as falhas, os erros deles também venham me ferir, mas juntos a gente venha vencer. A Bíblia diz que eles estavam juntos, unidos, orando, compartilhando da palavra, comendo do pão, perseverando unânimes em oração no templo, nas casas, e em todos eles havia singeleza de coração, havia uma alegria de estarem juntos. Quando eles se reuniam, eles tinham prazer em estarem entre irmãos. Eu creio que quando retornarmos aos nossos cultos, será uma alegria rever os irmãos. Glória a Deus. Mas também será uma tristeza não revê-los. Será uma alegria ver pessoas novas voltando, mas será uma tristeza ver que um período como esse conseguiu abater muita gente. Porque, irmãos, a verdade é essa: nem todos estão orando, nem todos estão dedicando tempo à palavra,
Nem todos estão fazendo os seus cultos domésticos, nem todos estão dedicando tempo à presença de Deus. Essa é uma verdade que nós temos que realmente entender. Muitos estão aproveitando esse tempo para os seus afazeres. Não entendeu que esse tempo é tempo de buscar Deus. É tempo de se voltar ao Senhor. Agora é o tempo para você estar lendo a Bíblia de capa a capa. Agora é o tempo para você ler aquele livro. Lembra aquele livro que você sempre dizia que nunca tinha tempo de ler? Está aí, ó, quase um mês para você ler ele. Será que você leu? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos ajude. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Depois nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Envie o seu pedido de oração, envie seu nome, o da sua família, e nós estaremos orando. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Glória a Deus. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ele é digno. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória, de honra, Deus seja louvado. levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a Glórias a Deus. Não há outro como o nosso Deus. Graças a Deus. Esse é um momento em que nós estaremos orando, apresentando a Deus os pedidos de oração por cada família, cada amigo, cada amiga, você que nos acompanha, de repente de outra cidade, de outro estado, até mesmo de outro país. Como essas transmissões Deus tem permitido de alcançar vidas até mesmo em outros países. Glória a Deus. Que Deus Ele seja louvado e engrandecido, e que o Senhor também possa alcançar a tua vida e tua família. Nós vamos orar pela vida do Eduardo Trolles, que pede oração por ele, pela Regiane Martins, que pede oração para o seu filho Bruno, por uma porta de emprego para ele. Também estaremos orando pela Rafaela Bueno,
que pede oração por ela, pois ela não está bem, nós também estaremos orando por todos aqueles que foram mandados embora da sua empresa. Um pai de família que infelizmente num momento como esse acabou sendo mandado embora devido à empresa. Nós estaremos orando também por cada empresa, por cada empresário. Estaremos orando pela nossa cidade de Limeira, para que Deus ele possa abençoar cada um dos nossos queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, cada um dos comerciantes ali do Mercadão, que nesse final de semana viram as suas lojas, os seus estabelecimentos sendo dizimados pelo fogo. Nós estaremos orando por vocês. Eu sei que tem muita gente orando para que Deus dê graça e sabedoria, para que as lideranças da nossa cidade de Limeira venha tomar uma decisão correta, certa, num momento como esse, e possa fazer algo por cada um desses comerciantes do Mercadão. É um patrimônio histórico da cidade de Limeira. Nós vamos orar para que Deus ele abençoe cada um daqueles amigos, cada um daqueles comerciantes, irmãos em Cristo. Estamos orando pelo nosso irmão Dani, pelo nosso irmão John. A sua loja também foi queimada toda, perderam tudo. Vocês não estão sozinhos, meus irmãos. Nós estamos orando por vocês, pelas suas famílias. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos que Deus vai dar vitória, não só para vocês, mas por cada um dos comerciantes ali do Mercadão. Que Deus ele venha dar graça e sabedoria, que os nossos governantes aí da cidade de Limeira, nosso prefeito, cada vereador, cada empresário da cidade de Limeira, que todos possam aí se unir num momento como esse, para que seja feito algo urgente, para que possam realmente atender esses irmãos, essas famílias que tiveram o seu estabelecimento ali todo destruído. Que Deus tenha misericórdia. Nós também vamos orar pela família da nossa irmã Maria Lúcia. Também pede oração por sua irmã Maria, para que Deus faça uma grande obra na vida dela, pois ela também se encontra enferma. Nós estaremos orando que o Senhor ele possa abençoar cada uma dessas vidas. Aí aonde você estiver, ore junto conosco, você com a sua família. É um momento de orarmos por essas vidas, e é um momento de clamarmos pela nossa cidade, cada estabelecimento que está fechado, cada pai de família que está sofrendo num momento como esse, cada mãe que está lutando para poder cuidar dos seus filhos, cada pai de famílias estão chorando porque perderam o seu emprego, cada empresa que acabou ainda estendendo ainda mais esses dias. Que Deus possa agir nessa situação. Eu convido você aí da sua casa a junto conosco orar nesse momento. É momento de oração, é momento de entrarmos na presença de Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, que neste momento de oração, meu Deus, aonde nós unimos a nossa fé para orarmos, Senhor, por cada uma dessas pessoas que nós apresentamos diante de Ti, Senhor, aqueles que pediram oração por eles, porque não estão bem de saúde, não estão bem emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, não estão bem sentimentalmente, na sua família. Que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que necessitam de uma libertação, aqueles que necessitam de uma porta de emprego, aqueles que pedem oração por um filho, por um familiar que se encontra enfermo, que
que se encontra desempregado, Senhor, neste momento, meu Deus, nós rogamos em nome de Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas, cura essas enfermidades, repreenda essa doença, manda embora todo esse mal, meu Senhor. Senhor, essas pessoas que necessitam de um emprego, Senhor, cada pai de família que está desempregado, meu Deus, cada pai de família que necessitam do ganha-pão para poder cuidar da sua mulher, para poder cuidar dos seus filhos, Senhor, aquelas famílias que pagam aluguel, tem misericórdia. Oh meu Deus, tem misericórdia. Quantas famílias que pagam aluguel, quantas famílias, Senhor, que o salário é contado, meu Deus, para pagar o aluguel, para pagar água, força e fazer a compra do mês. Quantas pessoas, Senhor, vivem no limite, Senhor, não vivem com regalias, nem esbanjando, Senhor, mas ali, meu Pai, o suprindo ali pelo pão nosso de cada dia. Aleluia. Oh meu Senhor, Sim, quantos homens desempregados, quantas pessoas, Senhor, perdendo o emprego, quantos estabelecimentos fechados, quantas pessoas trabalhando ali com a portinha aberta, Senhor, às vezes sem condições nem mesmo de pagar o aluguel do estabelecimento, mas estão ali lutando, estão ali pelejando, estão ali enfrentando, Senhor, este momento na fé. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, visita, Senhor, cada empresa, dá sabedoria aos empresários, Senhor, dá sabedoria aos diretores da empresa, ao gerente, a cada supervisor, para que seja feito algo, meu Deus, para que a empresa continue sobrevivendo, para que cada pai, cada mãe de família que trabalham na empresa, trabalham no comércio, consigam sobreviver a esse período, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus que a tua palavra diz para os fiéis, que o Senhor faz que o pouco se torne muito. Oh meu Deus, o Senhor é especialista em multiplicar o pouco. Multiplica nessa família, Senhor. De repente tem pais, meu Deus, que vão dar o último leite para os filhos, já não sabem mais o que fazer, já não sabem de onde tirar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, meu Deus, que as empresas, Senhor, continuem, que não venha fechar, meu Deus, que não venha ter um corte, Senhor, o corte que venham mandar, Senhor, as pessoas embora. Meu Deus, que o Senhor dê graça, Senhor, ao nosso presidente, ao governo, para que consiga fazer algo, para que as empresas sejam mantidas. Família dele. Oh meu Deus, a cidade de Limeira é a capital da bijuteria, mas não é só bijuteria que tem aqui, meu Deus. Tem tantos e tantos outros comércios, tantas e tantas outras multinacionais, tantas e tantas outras empresas que necessitam também de uma intervenção sobrenatural para se manter, meu Pai. Meu Deus, que num momento como esse o nosso prefeito venha ter o entendimento aonde é necessário ser investido dinheiro público, aonde é necessário ser colocado o dinheiro do povo limeirense, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha com as tuas mãos poderosas, Senhor, e não deixa, Senhor, que num momento como esse, os políticos, Senhor, eles venham roubar o dinheiro da nossa cidade, venham desviar o dinheiro num momento como esse, achando a oportunidade para roubar o povo limeirense, Senhor, não. Meu Deus, o Senhor é o justo juiz que julga retamente. A tua palavra diz que na tua balança não há dois pesos e não há duas medidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os governantes da cidade de Limeira, Senhor, venham agir neste momento com retidão, venham agir de forma justa e correta. Senão, meu Deus, nós oramos como igreja do Senhor, que o Senhor faça justiça pelo teu povo, que o Senhor faça justiça pela nossa cidade. Senhor, não importa quem esteja lá, meu Deus, não importa, que o Senhor faça aquilo, meu Deus,
que é melhor. A Bíblia diz, a tua palavra diz, que quando o povo clama, o Senhor responde dos céus. É o clamor de um povo brasileiro, mas também é o clamor de um povo limeirense, que ama a sua cidade, rogando que o Senhor abençoe, meu Deus, as famílias, Senhor, de cada uma das pessoas ali, meu Deus, do Mercadão. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, família do nosso irmão Daniel, família do nosso irmão John e tantos outros irmãos que têm os seus estabelecimentos ali, meu Deus, e foram dizimados ali, meu Deus, pelo incêndio. Que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor dê uma saída, meu Pai, para cada um deles poder se levantar, poder, Senhor, ter o seu novo estabelecimento. Eu sei que nenhum deles gostariam de sair dali no Mercadão. Eu sei que todos eles gostariam de voltar para lá. Então que o Senhor, meu Deus, dê uma saída, meu Pai, neste momento. Nós oramos, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a família desse homem, dessa mulher que nos acompanha nessa transmissão. Que a bênção do Senhor entre nessa casa. Que a bênção do Senhor entre nesse lar, nessa família e nesse estabelecimento, e dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa transmissão, meu querido e minha querida, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Limeira. Nós estamos localizados aqui no bairro Jardim Recanto Alvorada, na rua Vilfredo Tetziner, 1140, ao lado da caixa d'água. Eu creio que logo nós estaremos reunidos aqui, um só povo, em uma só voz, adorando um só Deus. E você e sua família são os nossos convidados. Vai ser uma alegria, será uma honra. Anote aí o nosso endereço, anote aí, e logo você será o nosso convidado. Já é aqui na transmissão, mas será uma alegria receber você e a sua família. Que Deus nos abençoe. Uma ótima noite para você e para toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Uma alegria estar com vocês aqui.